Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou expandir um pouco na questão das métricas que a gente pode monitorar com o CheckMK, tá bom? Eu tenho aqui duas máquinas, eu tenho uma máquina com Windows e outra máquina com Linux, que eu vou ajudar, que vai ajudar aqui nos meus exemplos, tá bom? Eu gosto de classificar as métricas em três tipos: métricas de desempenho, que medem como que o servidor está performando ali; métricas de capacidade, que basicamente se refere armazenamento; e outras métricas que são trocentas métricas que não seja de performance ou capacidade, tá bom? Começando pelas métricas de performance, nós temos CPU, tá? E observe que aqui no caso do Linux, eu tenho métricas que equivalem no Windows. Por exemplo, no Windows eu tenho um CPU Utilization, no Linux eu tenho um CPU Load, tá? Eu tenho métricas aqui ainda na parte de desempenho de I/O de disco, tá? O que está entrando, o que está saindo e a latência. Eu tenho aqui métricas para placa de rede, tá bom? Kernel Performance, uso de memória, bem interessante também. Essas métricas com nome OMD são relacionadas ao CheckMK. Depois eu vou ter um vídeo só falando sobre elas, tá bom? Em outra série. E também as conexões TCP. No Windows, bem parecido, tá bom? Eu já falei de CPU, I/O de disco, eu tenho aqui o uso de memória, fila de processamento, que se equivale aqui ao nosso CPU load no Linux, bem parecido. E é isso, basicamente, né? E um geral aí dos serviços, tá bom? E outras métricas aqui nós temos também. é, Ah, sobre as métricas de capacidade, antes de ir para as outras, eu tenho aqui os volumes, né? Eu tenho aqui a utilização do barra, do boot, o disco C. E uma coisa interessante aqui que eu gosto bastante é que, de acordo com o crescimento do disco, analisando diariamente, ele consegue estimar em quanto tempo o servidor vai ficar sem espaço. E você ainda pode configurar um alerta para isso. Por exemplo, se de acordo com o crescimento do disco ele for ficar sem espaço em uma semana, você pode gerar um alerta, mesmo que a utilização esteja baixa. Tá bom? Isso é um diferencial bem interessante que já vem na versão RAW do CheckMK. Tá? Uma coisa importante para que não está aqui, que a gente pode incluir também, é que a gente pode monitorar processos e serviços, tá? A gente passa o nome e aí na descoberta ele vem. Eu tenho aqui para o servidor Windows, eu tenho o monitoramento do System Time, que compara a diferença do horário do servidor de CheckMK com o horário do servidor que está sendo monitorado. O monitoramento de logs, que é uma área bem extensa, mas bem legal também no CheckMK, tá bom? Que eu vou abordar posteriormente numa outra série de vídeos. E eu também posso fazer monitoramento de arquivos, tá? Do conteúdo de arquivos. E aí, se eu encontrar alguma string específica, eu gero um alerta. Eu posso fazer o monitoramento e também posso criar scripts de monitoramento para verificações customizadas, tá? Ele é bem flexível nessa parte. E uma coisa interessante aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o File System C e clicar aqui no gráfico, eu consigo verificar todas as métricas desse, desse serviço, né? Então, por exemplo, o File System C eu tenho a utilização, mas eu também tenho a tendência de crescimento, tenho aqui o espaço livre, crescimento. E se eu voltar aqui, por exemplo, se eu pegar aqui a métrica de I/O de disco, a mesma coisa, eu consigo puxar todas as submétricas que estão inseridas ali. Por exemplo, aqui eu tenho um geral, mas aqui eu tenho throughput de disco, operações de I/O, aqui é mais ou menos a parte de fila, eu não sei ao certo essa informação, mas para todos eles eu tenho várias informações sendo coletadas, tá? Então basta eu clicar e puxar ali, ó. Bacana. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, entre aqui na seção de comentários. Não esqueçam de se inscrever e até um próximo vídeo. Valeu!